A paz de Cristo, povo abençoado. Agora são 5h12 da tarde. Eu queria compartilhar com vocês, hoje é o 5º dia de estudo da cartilha Jejum da Santificação. Ontem eu até errei, falei jejum da purificação, mas está valendo, em nome de Jesus. E hoje o título dessa cartilha é Os Frutos Abundantes de uma Boa Terra. Mateus 13 nos ensina a respeito disso, Jesus nos ensina a respeito disso. E o título da Bíblia, de Mateus 13, chama-se O Semeador. Gostaria de falar pausadamente com vocês, porque o texto é bem grande, mas ele nos ensina muitas coisas. Jesus é maravilhoso. Ele não dá um remédio sem antídoto, Ele é sensacional. Eu sou apaixonada por Jesus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira de um lago da Galileia, sentou-se ali, começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear quando estava espalhando as sementes. Algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Olha o trovão. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedrinhas. Logo, com pouca terra, as sementes brotaram, porque a terra não era funda, Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e se secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. O que ele quer dizer aqui? Que nós crescemos dentro de um templo junto com tantas pessoas misturadas, Umas dá boas sementes, bons frutos, boas plantas, porque a terra é boa, ama botar a mão no arado, E outras não. Elas estão lá, mas umas que não têm raízes não se enfincam na palavra, E isso ele vai te ensinar um pouquinho mais à frente, porque os discípulos dele perguntou para ele, por que Jesus usava as parábolas? Ele respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Forte, É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não veem, não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, se os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender, eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Isso foi Isaías narrando, Jesus continuou dizendo: mas vocês são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam,
né, que já até morreram, e gostaria de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Umas que não quiseram, umas que não deu tempo, né? Porque a vida é assim, a gente nunca sabe quando chega o nosso tempo. Então Jesus explica a parábola do semeador. Vamos lá. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as mentes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, né? Que é aquelas fogo de palha, mas duram pouco tempo porque não têm raiz, elas não se firmam em lugar nenhum e em nada. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Ela ouve a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, mais 100 ou outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. A palavra é para todos. Todos que estão juntos e misturados vão ouvir a palavra do Senhor dentro do templo, fora do templo, né? Hoje temos muitos meios de comunicações, então vamos semear sempre a mensagem do Senhor. Agora, cada pessoa, Jesus explicou, vai reagir de uma forma. Então, dependendo de como ela reaja, ela terá uma colheita. Umas vai ter colheita de nada, outras vai ter colheita de 100, outras de 60, outras de 30. E outras esquece, porque não tem raiz, não se firma, não espera o tempo, né? E eu passei até um período assim. Eu não esperei o tempo, me afastei. Só que Deus é tão misericordioso e Ele tinha um plano na minha vida que Ele falou: eita, você não volta. Volta para casa. Volta para casa porque eu preciso que você colha 100 por 1. Volta para casa, minha filha, porque você é terra boa. Então volta para casa. E eu voltei, porque eu sou uma filha obediente. Então vamos lá. O joio agora. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas nas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu, e aí os empregadores do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele, né? Homem sábio. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Né? Aí tem a semente de mostarda, mas lá na frente Jesus vai explicar, né, o joio.
Calma aí. A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia na sua terra, e ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior que todas as plantas. Ela chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos veem e fazem ninho em seus ramos. O fermento. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento de uma mulher. Pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Automaticamente o fermento ele faz o quê? Ele faz o bolo crescer, né? O uso das parábolas. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito, né? Usarei parábolas quando for com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Explica Jesus a parábola do joio. Chegamos lá, vamos lá. Então Jesus deixou a multidão, voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: ai, como eu queria viver nesse tempo para estar perto de Jesus. Conte-nos, o que quer dizer parábola do joio? Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem, o terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que permanecem no reino. Permanecer. O Senhor colocou isso no meu coração. Permanência, Joyce. Permanência. Não dá para ficar saindo, voltando. Permaneça. Vamos lá. E o joio, as que pertencem ao maligno. Simples assim. Elas estão lá dentro, elas observam tudo, mas elas não pertencem ao Senhor. E eu vou te explicar por quê, porque aqui fala bem claramente a respeito disso. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Acreditem. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no lago de fogo. Está escrito em Apocalipse, né? Assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero, né? Pelo tormento. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Parem para ouvir o que essa mensagem diz, porque isso é muito sério. Nós estamos no final dos tempos. As pessoas só querem pregar os benefícios, mas o que Jesus falava, porque Jesus falava de inferno muitas vezes no Novo Testamento. Jesus falou muito de inferno, só que as pessoas não dão ouvidos, né? Vamos lá, continuando, ainda estou no 13. O tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta, compra o campo. A pérola. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. A rede. O reino dos céus ainda é como uma rede
que é jogada no lago. Ela apanha os peixes de todos os tipos. E quando está cheio, os pescadores arrastam para a praia, sentam-se para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto. Os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más, né, das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Verdades novas e verdades velhas. Vamos lá. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Olha como Jesus era, né? Ele fala tudo tão explicado. Ele fala as parábolas, ele explica as parábolas, e ele ainda pergunta se o povo entendeu. Jesus disse: isso, pois, quer dizer que todos os mestres da lei que se torna discípulo no reino dos céus, do céu, é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Automaticamente esse pai, ele faz o que? Ele separa, né, as coisas novas das coisas velhas. Jesus em Nazaré. Quando Jesus chegou, acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: olha como é que o povo é. De onde vem essa sabedoria dele? E o poder que ele tem para fazer milagre? Por acaso ele não é filho de um carpinteiro? E a sua mãe não é a Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por que isso fica distribuído com ele? O povo quer saber, né? O povo é curioso. O povo quer saber porque as pessoas amam desmerecer as outras, né? É como se eles fossem tudo, tivessem tudo, nascesse num bom berço. Jesus nasceu num berço simples, era homem simples, filho de carpinteiro, sua mãe era uma Maria, seus irmãos eram aqueles, as suas irmãs. Para eles era pessoas sem valor. Como é que uma pessoa sem valor, sem estudo, pode atingir um intelecto desse para ensinar? Gente, a palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, quem vive pelo espírito, pela sensibilidade, peça ao Senhor que te dê olhos espirituais para ver, ouvidos bem sensíveis para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, lábios para profetizar coisas maravilhosas do reino, tá? É isso que vocês têm que pedir, sensibilidade, um coração puro, mole, não um coração rochoso. Vamos lá, não acabei não. Né? Eles perguntaram essas coisas todas, de onde vinha. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Isso acontece até hoje. Se Jesus passou por isso, quanto mais nós que somos profetas de Cristo Jesus, que transmitimos a mensagem. Quem somos nós, né? Jesus não pode fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Outra chave que Jesus acaba de entregar. Esse aqui é o momento final do capítulo 13. Quem não tem fé não vê milagres. Quem não tem fé não produz 100 por 1. Quem não tem fé não tem boa colheita. Quem é descrente
não vai subir aos céus, porque você tem que crer e crer no que não vê. Porque se eles que viam Jesus, andava com Jesus, alguns não criam. E hoje, que nós só temos a palavra mediante a mão, mas os olhos nós não estamos vendo Jesus, mas nós sentimos. A pessoa que tem Jesus no Espírito, que recebeu o Espírito Santo, a gente sente Jesus. A gente sente Ele se aproximar. A gente sente Ele o tempo todo. Isso é bom demais. É bom demais. Eu falo, Senhor, só não retire de mim o Teu Espírito. Pode levar meu corpo, mas meu Espírito, o Teu Espírito não pode sair de mim. Não pode sair de perto de mim. Não pode sair de dentro de mim. Mora aqui. Mora aqui. E essa é uma das melhores sensações do mundo. E eu vou compartilhar com vocês que eu não compartilhei em nenhum vídeo, né? Hoje é o 5º sobre a cartilha. A oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, cada dia um. Mas essa é tão especial que eu preciso compartilhar com vocês. Não que as outras não sejam, mas essa o Senhor falou muito forte ao meu coração, né? Que a gente é uma boa terra e a gente vai dar bons frutos. Mas nós temos que orar, jejuar e clamar ao Senhor para que nós continuemos sendo assim, tá? A oração é: as palavras de Deus lançadas não morrerão na minha vida. Todas vão se cumprir para o que foram designadas. Eu não permito que o maligno roube a palavra de Deus. Eu compreendo e entro em concordância com ela. As minhas raízes no Senhor são profundas. A angústia ou a perseguição não me escandalizam. Eu permaneço firme nos propósitos espirituais. As preocupações desse mundo, as necessidades e as fascinações das riquezas não sufocam a palavra em mim. Eu sou uma terra boa, eu vou produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Eu orei essa oração 3 vezes. 3 vezes. 2, uma de manhã e uma de tarde. Seria uma agora à noite, mas eu preferi orar aqui junto com vocês para compartilhar esse momento tão gostoso de orar e de compartilhar as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Como Neemias, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos nos entregar. Nós temos que seguir em frente com a mão na espada e a outra mão na obra e ir até o fim perseverante. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde abençoada. Que o Senhor possa fazer de vocês ótima terra e que vocês possam produzir 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil vezes mais de almas, de gente que vocês vão trazer para o reino, de frutos, de obras das suas mãos. Em nome de Jesus. A paz.